Eu sou Jandira Casimiro, tenho 21 anos, sou natural da província de Luanda. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 26. Vamos ler até o versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Não tenha medo de ninguém, não há nada encoberto que não venha a se descobrir, nem há nada escondido que não venha se a saber. Porque eu vos digo em segredo, digam à luz do dia, e aquilo que vos é dito ao ouvido, pregam em cima do telhado. Vamos ler também em João 8, capítulo 32. Diz assim a palavra do Senhor: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos saltar para o capítulo 9, versos 1, que diz: Um dia Jesus no seu caminho, um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Quem foi que pecou para que este homem ter nascido cego? Ele ou os pais? Jesus respondeu: O facto dele ter nascido cego não tem nada a ver com o pecado dele ou dos pais, mas é para que o poder de Deus se possa manifestar nele. Palavra do Senhor. Missionária Jandira, quando e como é que você entrou no satanismo? Eu entrei no satanismo de maneira inconsciente. Eu fui consagrada no ventre da minha mãe, primeiro através da rejeição. Ela tinha apenas 14 anos quando engravidou, então ela começou a rejeitar a gravidez. E quando acontece a rejeição, então Satanás se sente no dever de adotar essa criança. Quando eu nasci, eu já nasci com a rejeição dos meus pais. Durante o tempo eu fui vivendo isso. Quando eu tinha 3 anos, foi quando Satanás foi tomar posse do meu corpo. Porque quando eu nasci, eu já era consagrada a ele já tinha me adotado. Então, com 3 anos, ele já foi trabalhando o meu caráter. Como não ter sentimentos por nenhum ser humano, não gostar das pessoas, ser teimosa, persistente e outras coisas. Fui crescendo com ele. Como eu fui consagrada inconscientemente, e uma coisa que acontece muito com nós africanos, nós já temos ou já somos iniciados desde pequenos de uma ou outra maneira. Como as crianças quando nascem fazem o fico, o pitaponde, as festas tradicionais que se fazem às crianças. Isso é uma iniciação para o mundo das trevas. Então eu já tinha essa particularidade, mas o diabo me usava mais no subconsciente. Ele usava a inteligência que Deus me deu para pensar como atingir os cristãos, como trabalhar para ele. Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a ser consagrada já às entidades satânicas. Também conscientemente fui consagrada a Iemanjá, que é a deusa do mar, a Brachas e Beuzebu, que são outros espíritos. Com 13 anos eu comecei já a trabalhar a sério. Eu comecei a destruir primeiro os lares. Eu fui preparada também para destruir lares. Como eu estava num nível muito elevado, porque praticamente eu já cresci lá no leito de Satanás. Eu ia para a civilização debaixo da água, porque eu não gostava dos homens. Eu olhava para as pessoas e sentia raiva, desprezo. Então, sempre que eu me chateasse, eu dormia e ia para o mar. Como é que eu ia para o mar? Normalmente, eles ensinam a tirar o espírito do corpo, a alma. Então, a pessoa fecha os olhos e tira o espírito e leva ela até ao mar. E eu ficava lá, eu tinha uma outra família lá. E eu lá era filha da Iemanjá, que era a deusa de todas as águas.
lá que passavam o trabalho a quem atacar aqui na terra. Eu ia para lá e eles mostravam a pessoa que eu devia destruir e me davam o poder. Quando eu viesse cá para a terra, eu olhava para a pessoa e já conseguia ver a vida, o historial completo da pessoa. Não só dela, como de toda a família. E aí eu pensava como atacar, porque às vezes nos encontrava algumas dificuldades. Então, consoante os familiares e as pessoas que rodeiam essa pessoa, então nós nos infiltrávamos num desses familiares para conseguir destruir o nosso alvo. Aos 16 anos eu fiz a minha primeira consagração de sangue, que todas as consagrações têm que ter sexo e a consagração de sangue. Eu não matei a pessoa fisicamente, eu ofereci o meu ventre, eu fiz o primeiro aborto para o deus Moloque, que é o deus de sacrifício de crianças. Eu fiz o primeiro e aí eu subi um pouquinho mais, aí eu já vi, eu falava com as entidades demoníacas, eu ameaçava as pessoas e era super poderosa. Eu não precisava, como os bruxos, matar a pessoa no físico. O meu trabalho não era matar o físico, era amarrar as almas e destruir igrejas. Não qualquer igreja, tinha que ser uma igreja que no mundo espiritual representasse perigo. Porque há igrejas que realmente não representam perigo. Então, nessas igrejas eu não precisava ir. Eu era só chamada quando a igreja apresentasse perigo ou nessas igrejas tivessem remanescentes de Deus. Então eu tinha que ir para essa igreja para frustrar os planos daqueles jovens, que era de seguir Cristo. Durante muito tempo eu fiz isso. Aos 16 eu fiz o primeiro, aos 17 eu fiz outro aborto. Porque eu estava a ser preparada para promover o anticristo. Eu era discretíssima. As pessoas que vivem comigo não percebiam nada porque eu era discreta. As pessoas que são preparadas para o anticristo têm o poder de hipnotismo, têm o poder de teletransportação. Eu de repente queria estar num sítio e eu conseguia sair do sítio onde eu estou até o sítio aonde eu queria estar. Eu gostava, quando quisesse algo, eu não precisava correr atrás. Eu precisava apenas dizer, eu quero isso. E aí um espírito conseguia aquilo para mim. Eu sou de Luanda. Quando eu venho para o Lubango, eu vinha com o objetivo de fazer a última consagração, porque o Lubango é uma cidade com muitas montanhas e muitas nascentes. Eu precisava fazer uma consagração na montanha. Então eu vim para aqui. Só que o Lubango é uma cidade, a cidade espiritual. É a cidade em que todos os bruxos satanistas reúnem da Angola. Então eu tinha que estar aqui porque é aqui também onde tinha a semente do avivamento, aonde se levantavam mais jovens para adorar Deus. Então eu tinha que estar aqui para conseguir destruir. Então meus pais vieram transferidos para aqui. Eu também vim. Eu fazia o meu trabalho assim discretamente, eu não precisava sair, ir para as igrejas. Nós temos algo que eles dizem, radar espiritual. Os radares, os espelhos espirituais. Então, eu tatuei, eu fiz duas tatuagens que serviam de radar. Ou um portal. Um portal é como se fosse uma porta de entrada. A minha presença num sítio era a entrada de vários demônios. Era só eu estar lá. E todos os demônios entravam através de mim. O mundo espiritual ficava a saber o que está acontecendo aí por minha causa. E as tatuagens significavam um pacto com eles. Eles usavam o meu espírito, às vezes a minha alma, sem que eu desse conta por causa das tatuagens. Isso significa tipo um convite. Quando a pessoa tem um convite para uma festa, essa pessoa tem acesso livre. E as tatuagens serviam disso, eles tinham acesso livre. Tipo, eu podia sair da Angola e eles me localizavam através da tatuagem.